A Polícia Militar do Distrito Federal está trabalhando no ritmo da chamada Operação Tartaruga. Como a categoria não pode fazer greve, está priorizando somente algumas ocorrências. O protesto é por aumento salarial e reestruturação da carreira. Pelo menos 7 outdoors como este estão espalhados pelo Distrito Federal. Policiais militares do DF querem chamar a atenção para o movimento organizado que cobra do governo isonomia salarial e reestruturação da carreira. Há mais de 2 meses, os PMs trabalham de forma diferente. Eles articularam a Operação Tartaruga e, com isso, não preservam mais locais de crimes. E, para atender a chamados, por exemplo, trafegam apenas na velocidade da via. Este tenente da Polícia Militar explica que a categoria está apenas cumprindo a lei. Nós estamos atendendo as ocorrências normais que são passadas pelo Centro de Atendimento, o CIAD, tá? Porém, nós estamos deslocando para essas ocorrências na velocidade da via. As abordagens, elas continuam acontecendo desde que haja fundada suspeita. Os serviços que são executados por outros órgãos, como a Polícia Civil, por exemplo, que é a preservação de locais de crime, né? O DETRAN, notificação e preservação dos locais de acidente, isso são sendo feitos por esses órgãos. E a Polícia Militar simplesmente está exigindo, né, e cumprindo aquilo que está determinado pela legislação. Ainda segundo o tenente, a operação é realizada porque o governo ainda não cumpriu as promessas que fez para melhorar a situação dos policiais. Os bombeiros também querem a isonomia salarial. Coincidentemente, depois da Operação Tartaruga, o índice de criminalidade no Distrito Federal cresceu. A apreensão de armas caiu 40% em dezembro, se comparado aos outros meses. Uma Assembleia Geral da PM e do Corpo de Bombeiros está marcada para o dia 13, às 9 da manhã, na porta da sede do governo do Distrito Federal. Olha, a Secretaria de Segurança Pública daqui do Distrito Federal reconheceu o movimento dos policiais, mas não associa um suposto aumento da violência com a Operação Tartaruga. A Secretaria informou ainda que tem mantido diálogo com os PMs e que as melhorias reivindicadas dependem de aprovação no Congresso Nacional. E no meio desse impasse, a população anda preocupada e insegura. Até que ponto a polícia pode cruzar os braços diante de uma ocorrência? Sobre esse assunto, eu converso aqui no estúdio com a juíza, doutora Noêmia Porto, secretária-geral da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Doutora Noêmia, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal da Justiça. Bom, a pergunta que fica é, a polícia pode fazer esse movimento, essa Operação Tartaruga? Trata-se de um assunto bastante delicado, porque a Constituição Federal, a Constituição do Brasil, a lei máxima do país, ela proíbe o movimento de greve e a sindicalização no caso dos militares. Por outro lado, ela prevê que a greve é um direito fundamental dos demais trabalhadores brasileiros, da iniciativa privada e do funcionalismo público. É inegável que assuntos como segurança, saúde e educação são assuntos bastante delicados. A PM está numa situação difícil, porque se por um lado a Constituição Federal ela proíbe a sindicalização e a greve, por outro lado eles são trabalhadores. E nessa condição, que meios teriam de reivindicar melhores condições de trabalho e melhor estruturação na carreira? Para a população em geral, se por um lado para a população é preocupante a questão da segurança pública, por outra a população também precisa pensar que uma melhor estruturação da segurança pública envolve pensar as condições de trabalho dos próprios trabalhadores, dos próprios policiais. Doutora Noêmia, a gente está falando até mostrando o caso daqui de Brasília, a gente tem até algumas imagens aí dos outdoors, né, espalhados aqui pelo Distrito Federal, são 7, né, dizendo aí, informando da Operação Tartaruga, dizendo de uma reunião, de uma assembleia que vai ter agora esse mês, mas pegando outros casos de outros estados, e não precisa nem ir muito longe, aqui mesmo em Goiás, a polícia chegou a ficar quase 6 meses de braços cruzados, né, em estado de greve, a Polícia Civil. Não é legal. A Justiça entende esse movimento como ilegítimo, então? No caso dos militares especificamente, porque eles não se confundem com a Polícia Civil. Ah, é diferente. É diferente. A Polícia Civil, eles são considerados servidores públicos. Nesse sentido, não há uma proibição constitucional à greve. Mas, sem dúvida nenhuma, como se trata de uma atividade pública relevante que é de segurança, há restrições ao exercício da greve. No caso dos militares, muda um pouco em razão dessa proibição constitucional. Por outro lado, a gente nota pelos outdoors que o que eles estão pretendendo é justamente comunicar a sua reivindicação, exercer o direito constitucional de expressar-se publicamente, de tentar, inclusive, até convencer a população
de que as suas razões para estar em operação padrão são razões legítimas, são razões de proteção da própria carreira, para que a médio prazo nós não tenhamos um esvaziamento da carreira da Polícia Militar, por exemplo. E a gente sabe que esse movimento também já chegou a outros estados, né, doutora? E aí, sem avaliar se é pró, se é contra. Esse movimento hoje aqui do Distrito Federal, ele é legítimo, então? Com esses outdoors, essas assembleias sendo convocadas? Como eu disse, é um assunto delicado, porque se nós fôssemos no rigor legal, no rigor formal, a greve não tem previsão constitucional. Mas, por outro lado, essa mesma Constituição, ela estabelece um Estado democrático de direito. Daí porque qualquer pessoa tem o direito de reivindicar, de estar em praça pública e dizer das suas razões da reivindicação. E nós não podemos esquecer aquilo que eu disse, a essência de que eles são trabalhadores. No plano da Justiça do Trabalho, a nossa preocupação com o tema da greve transcende até o movimento. A nossa preocupação é que em casos de conflitos como esse, em algum momento isso vai ser decidido pelo Poder Judiciário. E a Justiça do Trabalho vem batalhando e compreendendo, através das suas associações, que nessas disputas a competência para decidir deve ser da Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializadíssima na questão do conflito social. O que a gente está vendo com a questão dos policiais é isso, é um conflito, ele é um fato social de reivindicação, legítimo como trabalhadores, mas problemático em termos constitucionais em razão da proibição. Pensando também no caso de uma ocorrência, doutora, o policial ele pode se negar a prestar um serviço, uma vez que ele passou num concurso público, justamente para prestar esse serviço à sociedade? A simples negativa da prestação de serviço, que é um serviço essencial, que é o de segurança, pode caracterizar exatamente o exercício abusivo do direito de reivindicar. Aí não poderia, então, né? Não poderia. Tá certo. Doutora Noêmia Porto, secretária-geral da ANAMATRA, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu é que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.